Nesta manhã de domingo, 8 de abril de 2012, plena Páscoa, plena manhã da ressurreição, estamos aqui no Monte das Bem-aventuranças, um dos lugares mais significativos para a fé cristã, onde o Rei Jesus lançou as leis do seu reino, que chocam a mentalidade do homem comum, mas cujos efeitos ao longo da história têm mostrado a sua eficácia. De fato, são felizes aqueles que choram, são felizes aqueles que são pobres no espírito, são felizes aqueles que são puros de coração, são felizes aqueles que têm sede, fome e sede de justiça, porque irão usar a força da fé, a força do amor, sem jamais perder a esperança. E isso é o que muda a vida das pessoas. Lamentavelmente, muitos cristãos hoje em dia perderam o foco da nossa crença. Hoje muitos estão querendo usar as armas do mundo, as armas do intelectualismo vazio, da força física impotente, para resolver suas questões. E queridos, se quisermos realmente estar inseridos dentro do reino de Deus e servir como aquele fermento que leveda toda a massa, precisamos seguir os princípios de Jesus. Às vezes é preciso chorar, às vezes é preciso ir na contramão da sociedade. Muitas vezes é isso que tem que acontecer, para que a gente possa ser o instrumento que o Senhor Jesus quer que nós sejamos. Ele começou aqui, em cidades pequenas, em lugares sumidos no fim do mundo, e revolucionou a história. Hoje ele pode usar qualquer pessoa, como usou Maria Madalena, que nasceu ali em Magdala, não é? E foi a primeira pessoa a vê-lo ressuscitado. Uma mulher pela qual ninguém dava nada, não é? Possuída por 7 demônios. Não era prostituta, a Bíblia não diz que ela era prostituta, mas ela era oprimida por 7 demônios. E Jesus a libertou e ela se tornou porta-voz desse maravilhoso evangelho. E assim como Jesus fez com Maria Madalena, assim como Jesus fez com Pedro, Tiago, João, que viviam lançando redes aqui, ele pode fazer com qualquer operário hoje, ele pode fazer com qualquer contínuo, com qualquer gari, ou com qualquer engenheiro, ou com qualquer pessoa que realmente se submetam aos princípios do seu reino. O reino dos céus é assim, é diferente do reino dos homens, mas é muito superior e muito mais poderoso. Amém. Com descendência especial aqui do Sérgio, vamos refletir, vamos meditar um pouco sobre o ministério do nosso querido Salvador Jesus, que resolveu realizar o centro do seu ministério aqui. Ele nasceu, como nós sabemos, lá em Belém, lá no sul, lá perto de Jerusalém, né? Depois dele nascido, houve uma perseguição de Herodes, que sentiu-se enciumado e ameaçado por causa dos privilégios que ele tinha por ser governador aqui da região, um homem da confiança dos romanos. Então a família foge para o Egito, se lembram disso? Lá no Egito tem um lugar lá que eles creem que foi onde a família de Jesus morou naquele tempo. Esteve até a morte do Herodes Antipas, né? Eles eram uma dinastia. E a Bíblia diz que quando Herodes então morreu, Deus avisou para José que ele podia voltar. Quando ele volta, então como ainda era um outro irmão do Herodes que estava governando, então ele vem morar aqui nessa região. Eu creio que tudo por estratégia divina. Aqui é um entroncamento, como o Sérgio já disse, aqui passava a famosa Via Maris, que ligava as principais cidades aqui da região e ligava os continentes, né? Africano com o asiático com o europeu. Então havia uma mistura muito grande de gente aqui e Jesus então vem para estar aqui com os pobres, para mostrar a sua identificação com os mais desprovidos deste mundo. Então ele realmente cativava as pessoas pela sua maneira de ser, amorosa, muito sincera também, mas muito amorosa. As pessoas se sentiam muito à vontade perto dele.
E multidões o seguiam, absortas pelas suas palavras que enchiam a alma. E até eu ouvi dizer que uma professora um dia ensinou que Jesus não multiplicou os pães. É que a palavra dele era tão gostosa que as pessoas até perdiam a fome. Mas aí uma meninazinha que frequentava a escola bíblica dominical disse: professora, e os 12 cestos cheios de pães e de peixe? De onde apareceram? Né? Então, realmente, sua palavra era muito cativante, realmente preenchia a alma, mas Jesus também separava as coisas. Ele sabia que as pessoas também tinham necessidades físicas. E ele multiplicou os pães, depois nós vamos aí a igreja, pelo menos ao redor dela, como está acontecendo aqui, onde se crê que ele fez a multiplicação dos pães e dos peixes. Curou as pessoas das enfermidades físicas. Então ele sabia, ele conhecia bem as pessoas humanas como sendo constituídas de espírito, alma e corpo. Então aqui teria sido, não tenho certeza, mas a Bíblia diz que foi num alto monte, perto da Galileia. Então tudo indica que foi aqui nesse setor por aqui. Não é? E Jesus então vê a multidão e começa a ministrar aquele sermão que é conhecido no mundo inteiro, o famoso sermão da montanha, que fere o senso comum, né? Ele fere completamente o senso comum. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Pobre e feliz. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Né? São 8 bem-aventuranças, e essa catedral aqui, ela tem 8 lados, ela é um octógono. E ali dentro, cada lado tem uma das 8 bem-aventuranças. Aqui é muito gostoso. Em dias comuns aqui vem gente do mundo inteiro, e você os vê cantando aqui em todas as línguas faladas no mundo. E, como eu dizia, o sermão parece ferir o senso comum, e fere realmente, só que ele não é ilógico, ele não é absurdo. Quando você exalta a força da fraqueza, a Bíblia usa isso, significa que você vai abrir mão da força física para usar uma outra força. Não é? E graças a isso foi que o cristianismo venceu a oposição do Império Romano, que era tremendo, era forte, botava para quebrar. Não é? No entanto, a mensagem de Jesus realmente triunfou sobre as forças das armas, sobre a força do poderio bélico romano. Venceu pelo amor, venceu, se me permitem, pela sabedoria, que é mais do que a lógica. Né? Quando você diz bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, são aquelas pessoas injustiçadas, mas que aspiram por uma mudança, que aspiram por algo novo. Né? O sujeito que não tem fome nem sede de justiça, por quê? Porque ele compra a justiça, porque ele bota para quebrar, resolve do jeito dele. Só que isso não resolve realmente o problema do mundo. Então quem tem fome e sede de justiça vai trabalhar por ela de alguma maneira, e ela vai se estabelecer, e Jesus disse: eles serão fartos. E isso é uma lembrança de que existe alguém que está acima do juízo do mundo, que está acima dos poderes da terra para estabelecer a verdadeira justiça. E alguém diz que este sermão do monte é a constituição do reino de Deus. Porque quando Jesus começa a pregar aqui, não é? Quando ele é batizado no Jordão, onde nós, ali perto de onde nós vamos mais tarde, então ele começa a pregar, diz: arrependei-vos, porque é chegado o quê? A hora. O reino dos céus. O reino dos céus. O reino dos céus tem rei, né? E esse rei é o rei dos céus, é o próprio Deus. E então Jesus traz um reino diferente. Aquilo causa uma comoção tremenda, que acaba levando a ele à cruz, né? Mas ele está falando de outro reino. Pilatos até diz: rapaz, você não sabe que eu posso te soltar? Jesus disse: meu reino não é deste mundo, né? Então Jesus trouxe sim um reino, e esse reino é um reino espiritual ao qual nós pertencemos, e que tem sua própria Constituição. Cada governo tem sua Constituição, tem suas leis. E as leis do reino de Deus são estas. É a lei da pureza. Bem-aventurados os
limpos de coração, porque eles verão a Deus. É a lei do amor, mais do que tudo, não é? Que permeia todas essas coisas e que é a maior força que existe, graças às leis próprias deste reino, é que ele tem impactado o mundo. Eu acho incrível que as pessoas não percebam isto, né? Como é que uma religião, se me permite, começa aqui, não é? Como é que ela transtorna o mundo literalmente. Hoje o mundo ocidental é o que é, Europa é o que é, Estados Unidos são o que são, não é? Por causa da mensagem que começou aqui, na cidadezinha. Quando a gente for lá em Nazaré, vocês vão ver que parece que a basílica que tem lá é maior que a cidade onde Jesus foi criado, né? Era um lugarejo. Vamos ver aqui a cidade onde ele passou a parte boa também do seu ministério, que é Cafarnaum. Não vamos passar lá daqui a pouco, né, Sérgio? E você olha aquilo lá, meu Deus do céu, como é que pode algo que sai daqui, né? Foi à toa que Natanael disse, pode vir alguma coisa boa de Nazaré, não é? Como é que algo que sai aqui, daqueles lugarejos tão pequenos, faz o que o mundo é hoje? Eu fico maravilhado, que eu fui uma vez num dos parques da Disney, lá nos Estados Unidos, e ali você vê a glorificação da tecnologia, e você vê toda a exaltação do homem. Ali só se fala em evolução, quer dizer, o homem crescendo por si mesmo, né? Não se fala em Deus em lugar nenhum, mas lá, num lugar chamado Galeria dos Presidentes, lugarzinho lá sumido, lá no meio daquele burburinho, né? Você vê um discurso de Abraham Lincoln, que é a razão de ser, a razão dos Estados Unidos serem o que são, né? Ele diz, todos os homens foram criados iguais pelo seu Criador, todos os homens foram feitos iguais pelo seu Criador. Então, é com base em princípios como estes que o mundo ocidental cresceu, se estabeleceu e é o que é, não é? E para mostrar a eficácia dessas leis, as leis do reino de Deus. Nós cristãos, às vezes nos embevecemos com certas coisas imediatistas e às vezes abrimos mão de princípios que são muito mais profundos. Às vezes cada um de nós, se rebela contra os princípios de Deus e quer resolver as coisas do seu jeito, quando alguém não lhe trata bem, quando você desejaria muito obter determinadas coisas, não obtém, você fica chateado e se revolta contra Deus, né? Uma tolice nossa, porque as leis do reino de Deus funcionam. Se nós quisermos ser realmente felizes, quisermos realmente ser bênçãos, devemos seguir cabalmente aquilo que Jesus nos ensinou, né? E nos sentir felizes quando algo nos fizer chorar, mas chorar pelas coisas certas, não é? Quando nós nos sentirmos impotentes, porque é nessa hora que a gente busca a força em Deus e vence muito mais, forças muito maiores do que a gente está imaginando que estão ao nosso redor. Nós somos bem-aventurados, nós somos felizes, porque conhecemos a Jesus, Ele nos guia, Ele viveu aqui, Ele morreu lá em Jerusalém, Ele ressuscitou, Ele está vivo e foi Ele que nos trouxe aqui, né? Ele que nos uniu aqui, gente do Rio Grande do Sul, de Brasília, nos reuniu aqui para viver esses dias e contemplar essas pairagens por onde nosso maravilhoso Mestre Jesus Cristo andou. Deus nos ajude. Obrigado. Pastor, eu fico imaginando.